Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Bassi e o vídeo de hoje eu estarei apresentando a resolução do exercício número 28 que caiu no último exame de suficiência do CFC. Esse exercício ele trata de contabilidade gerencial. Antes de resolvê-lo, eu convido a você se cadastrar em nosso site www.examecrc.com. O seu cadastro, a divulgação desse trabalho aqui vai ajudar bastante a gente continuar esse projeto, ok? Então vamos lá. O enunciado do exercício, ele pergunta se a quantidade de produto no ponto de equilíbrio ela é aumentada quando? E ele dá 4 alternativas. A alternativa A é a seguinte: se o custo fixo aumentar e o restante permanecer o mesmo. B, se o preço de venda aumentar e o restante permanecer o mesmo. C, se o custo fixo diminuir e o restante permanecer o mesmo. E D, se os custos variáveis diminuírem e o restante permanecer o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o ponto de equilíbrio, ok? Ou break-even point. Ponto de equilíbrio é a quantidade necessária de peças que eu preciso vender para que eu consiga cobrir todos os gastos, tá? É o ponto onde o meu lucro ou o meu resultado ele vai ser zero. Não vai sobrar dinheiro e também não vai faltar. O ponto de equilíbrio ele pode ser calculado em unidades ou em dinheiro. No caso, ele está perguntando em unidades. Então, qual a fórmula do ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio são todos os nossos gastos fixos dividido pela margem de contribuição, ok? Lembrando que gastos fixos são aqueles que, independente do seu faturamento, você incorre nesses gastos, tá certo? E a margem de contribuição é quanto cada produto vendido contribui para pagar ou para cobrir esses gastos fixos. Então vamos lá. Como é que eu calculo a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda menos os seus gastos variáveis. Quando eu digo gastos, entenda-se aqui custos e despesas. Então, exemplo de gastos variáveis aqui em custos: mão de obra direta, matéria-prima. De despesas, impostos, comissões. Veja bem, são todos gastos que andam junto com o seu faturamento. Quer dizer, se você vende, você tem esse tipo de gasto, ok? Então, para resolver esse exercício, o que eu sugiro? Simule alguns valores, tá certo? Então, nós sabemos aí que primeiro nós precisamos calcular a nossa margem de contribuição, que é o preço de venda menos gastos variáveis. Então, eu vou simular aqui, ó. Eu vou colocar que o nosso preço de venda ele é de R$100, tá? E que os nossos gastos variáveis, 50. Então nós chegamos aí numa margem de contribuição de R$50. Isso significa que cada produto vendido vai contribuir com a nossa empresa com R$50. E agora sim, eu vou substituir na formulinha do ponto de equilíbrio, tá? Os nossos gastos fixos, eu também simulo um valor. Eu vou colocar aqui um valor de R$10.000 sobre a nossa margem de contribuição, que nós acabamos de calcular aqui, que foi de R$50. Então, 10.000 dividido por 50, o nosso ponto de equilíbrio ele vai ser de 200 peças. Então, a nossa empresa precisaria estar vendendo 200 peças a R$100 cada uma, e isso cobriria os nossos gastos variáveis e fixos, chegando no nosso ponto de equilíbrio, ou no break-even point, ok? Então, eu simulei alguns valores para facilitar a resolução do exercício. E agora a gente vai para cima do quê? Das alternativas que ele deu no enunciado. A alternativa A, ele diz o seguinte: se nós aumentarmos o custo fixo e o restante permanecer o mesmo, isso vai aumentar o nosso ponto de equilíbrio? Ou a quantidade do nosso ponto de equilíbrio? Então vamos ver.
O nosso ponto de equilíbrio são os gastos fixos sobre a margem de contribuição. No nosso exemplo inicial, eu dei aqui gastos fixos um valor de 10 mil. Eu vou aumentar, que é o que ele está afirmando. Vamos imaginar que esses gastos fixos foram para 20 mil reais. E a nossa margem de contribuição permaneceu a mesma, 50. Então, nosso ponto de equilíbrio nessa situação onde os custos fixos aumentaram, ela passou a ser 400 peças. Então, o nosso ponto de equilíbrio, em termos de quantidade, ele aumenta quando os nossos gastos fixos sofrem também um aumento e o restante permanece o mesmo. Então, a alternativa aí dessa questão é a alternativa A, ok? Agora, vamos ver as demais alternativas só para a gente entender o funcionamento disso daí, ó. A alternativa B, ele diz o seguinte: se eu aumentar o preço de venda, tá certo? E manter o resto igual, o que isso acontece? Bom, se o nosso preço de venda aumentar, você concorda que a nossa margem de contribuição, ela também vai ser maior? Tá certo? E se a margem de contribuição é maior, cada produto vendido vai contribuir com mais dinheiro para cobrir os custos fixos e as despesas fixas. Portanto, nós vamos precisar de menos quantidade no ponto de equilíbrio. Ok? Então, essa alternativa B, ela não procede. Alternativa C, ele diz o seguinte: se nós diminuirmos os gastos fixos e permanecer o restante a mesma coisa, o que acontece? Automaticamente, se eu diminuo os gastos fixos, a quantidade que eu preciso para chegar no meu ponto de equilíbrio, ele vai ser menor, ok? Se isso aqui diminui, automaticamente o meu ponto de equilíbrio eu vou precisar do quê? De menos peças. Então essa alternativa C aqui também não procede. E a alternativa D, onde ele diz: se nós diminuirmos os gastos variáveis, tá certo? O que vai acontecer com isso daqui? E permanecer o restante igual? O que acontece se eu diminuo gastos variáveis? Se eu diminuo o gasto variável, automaticamente a minha margem de contribuição ela vai ser maior. Então eu não preciso de muito mais quantidade de peça vendida, porque se cada um contribui com uma margem maior, automaticamente eu vou precisar de menos peças. Então observe, a alternativa D também não procede. Então a B, C e D, na situação que foi nos dada, todas elas fazem com que as nossas quantidades de ponto de equilíbrio, elas sofram diminuição, ok? Então ficou aí a resolução do exercício número 28, espero que tenha ajudado vocês. Em breve estarei postando mais um exercício para a gente dar sequência aos nossos treinamentos, ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Os